Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Safos Press. Hoje, aquele vídeo mais especial. Ainda vou fazer o vídeo dos apoiadores da campanha anterior. Já está sendo traduzido, estou trabalhando num texto, um dos primeiros textos sobre a seita, a Ordem dos Assassinos no Brasil, escrito por uma mulher. Uma descoberta sensacional do Ismael Chaves, né, grande pesquisador do Fantástico no Brasil, colecionador, pesquisador. E ele, no Brasil e fora também, claro, mas ele encontrou, né, ele cedeu esse material, encontrado num sebo, provavelmente, e ele vai estar no nosso livro, né, tanto em português, como eu vou fazer também a tradução para o inglês, e também vou apresentar para os leitores americanos na nossa coletânea do Hassan Issaba, né. Mas é um trabalho difícil, porque está digitalizado, estou fazendo a transcrição. Não é realmente, assim, como eu disse, né? Às vezes produzir um livro demora bastante por conta de ser uma pessoa, né? O nosso processo, nosso procedimento, muita gente não tem paciência. Eu acho totalmente compreensível, não recrimino ninguém, mas é um processo artesanal, infelizmente, né? É o processo que eu escolhi fazer, né? Ou que eu tive condições de fazer. É o mesmo processo que eu considero aí o meu mestre, né? Digamos assim, como editor, os dois mestres no Brasil, que é o Márcio Simões e o Camilo Prado, da Sol Negro e da Nefelibata, e o pessoal do exterior, que também faz trabalho artesanal, só que com muito mais tecnologia, da Egeus, da Monte Abraxas, que é uma das que mais me influenciou, né, e da Zagava. Mas enfim, isso é só uma introdução. Hoje a gente vai falar da campanha, de uma das recompensas da campanha Relicário 2. É uma recompensa muito importante. Eu estou abrindo um pouquinho mais vou investir um pouco mais, então espero que vocês possam apoiar. Vou trazer um pouco mais de recompensa. Por que ela é limitada? Eu vou explicar um pouco o porquê agora. Não tem como fazer esse livro em uma larga escala. Até tem, mas a Taschen teria. Nós não somos a Taschen. Que é justamente o livro. Esse é o meu gato destruindo alguma coisa. Como sempre, né? Ele é uma estrela aqui dos vídeos. Mas enfim, eu vou falar um pouco do livro Vitoriano de Sangue, né? Essa recompensa que foi uma descoberta, não minha exatamente, né? A editora La Felgueira se antecipou em muitos anos e já publicou uma versão. Vou falar de tudo isso um pouco, né? E vou falar também do que ele é, esse livro. De como ele é sensacional pelo que ele é, digamos assim. Então, para falar do livro Vitoriano de Sangue, a gente tem que falar de dois contextos históricos. O primeiro deles é a questão da colagem e da fotomontagem. E o segundo é a questão dos pré-rafaelitas, tema dos livros que estão entrando na gráfica. O pessoal está me cobrando também essa campanha. Os livros já estão prontos, estão entrando na gráfica em breve. Já estou fazendo os orçamentos, né, para ver qual que vai mais em conta. Mas em breve eles estão na gráfica, né? E, em primeiro lugar, então, vou falar um pouco da questão da colagem. Quando a gente fala em colagem, é um recurso que surgiu especialmente no século XX. E tem a colagem e a fotomontagem, né? A fotocolagem, esse tipo de coisa. É um recurso que tem muita importância no contexto da modernidade, das vanguardas. É muito célebre uma natureza morta do Picasso, que ele utiliza um pedaço de impresso, parece um tecido. É bem célebre essa natureza morta. E essa natureza morta, ela meio que inaugura a modernidade, de 1904, enfim, bem do século XX. E a partir daí, a colagem, a fotomontagem, esse tipo de recurso de você mixar imagens, mídias e formas diferentes, virou praticamente um fronte, né, digamos assim, toda uma construção cultural da modernidade, da contemporaneidade, das vanguardas. Cubistas mesmo, com o Picasso, depois futuristas italianos usaram muita colagem, muita fotomontagem, imagens de jornal, né, assim, aquela mudança de textura, né, que você tem no quadro, às vezes no impresso. Será muito aproveitado pelos futuristas italianos. Os cubofuturistas russos, inclusive na União Soviética, artistas como Rodichenko, não sei falar esse nome, Alexander Rodichenko, e a Neide, né, da Kinorus pode me corrigir.
ele trabalhou muito com foto, ele praticamente transformou isso numa arte, né? Tem um outro artista russo, Klutzes, né? Ele fazia fotomontagens de propaganda, né, soviética, muito célebres, né? De pôster de filmes. Então era uma técnica que o cubo-futurismo absorveu e transformou, né? Enfim, como eu falei, no verdadeiro fronte de luta cultural. Os surrealistas, os dadaístas usaram muita, assim, montagem de diferentes elementos, né? Os Merz, de um dadaísta alemão, agora não lembro o nome, né? Mas enfim, os dadaístas usaram muito esse recurso. Então parece que foi um recurso que surgiu, sei lá, com o Picasso, não existia antes. E não é bem verdade, né? Existem estudos mais recentes, exposições em museus, trabalho museográfico, inclusive este trabalho aqui, o livro Vitoriano de Sangue, é um trabalho de recuperação de acervo, né, de tornar um acervo público, e aí que veio à luz esse material. Então, trabalho de arquivistas, historiadores e estudiosos da literatura, da linguagem artística também, da estética, né, que, digamos assim, trouxeram novos parâmetros. E aí se compreendeu que uma mudança decisiva foi a popularização de tecnologias de impressão, já no século XIX. Durante todo o século XIX, diferentes tecnologias de impressão foram implementadas. Houve uma popularização de livros e impressos com imagens, graças a essas tecnologias de gravura, especialmente, rotografia, né? Certas gravuras usando calcografias, né? E, enfim, o romantismo, né, teve uma participação muito importante nisso, né? Você tem, por exemplo, um artista como o Goya, espanhol, que ele tem livros de gravura, tanto que essas gravuras estão espalhadas pela Europa, vários museus, né? Tem no Museu do Prado, eles têm as pranchas, né? Digamos assim, os moldes originais, inclusive descartados os rascunhos, né? Os moldes de rascunho do Goya mesmo. Está dentro do museu, não sei se todos, mas uma boa parte, dos caprichos, dos disparates, desastres de guerra, né? Mas o Rijksmuseum, por exemplo, eles têm também, eles têm um álbum, né, das gravuras, porque já era uma forma de reprodutibilidade, né? Então aquilo que o Walter Benjamin, né, chamava de reprodutibilidade técnica, isso começou a ter um peso muito grande no século XIX. E aí surgiu uma espécie de aproveitando também uma tradição muito europeia, que é a tradição do scrapbook. Inclusive tem um conto o scrapbook é basicamente um livro como esse, só que você enche ele de imagens recortadas com estilete de uma fonte original. Isso era muito comum na Europa, né? A gente hoje tem uma tendência, dá até um arrepio, né, de saber que você vai pegar um livro, cortar uma miniatura, uma iluminura, uma ilustração e colar num outro contexto que não é aquele livro. Mas isso era muito comum na Europa. Muito comum, em parte por conta dessa reprodutibilidade técnica. E era comum, inclusive, com aquilo que não é tão reprodutivo assim. Existe muito roubo de estampa, né? Houve aí recentemente não, uns 5 anos atrás, na época da pandemia, um cara que roubou algumas estampas da Biblioteca Nacional, de museus, e ele fazia exatamente isso. Ele cortava com estilete, enfiava na pasta e saía embora, né? Então, o scrapbook tem um conto do M.R. James que o scrapbook, acho que é do Cônego Alberico, né? Esse scrapbook é também fundamental na trama. Então, o scrapbook é uma tradição europeia muito comum, muito convencional. E isso, com o tempo, com as novas tecnologias de impressão, surgiu então esse princípio da colagem a partir do que já era o scrapbook, que é uma espécie de livro de colagens, né? É exatamente esse o nome, né? A tradução literal é isso. E o que acontece, então? Na Inglaterra vitoriana, isso virou uma arte, principalmente nas mãos das mulheres. Então é interessante também porque isso ficou tão marginalizado e só foi revalorizado com as vanguardas, porque as vanguardas eram homens, né? O Picasso é homem, o Roditchenko é homem, né? Todos o outro que se destacou muito na fotomontagem, o alemão dadaísta,
John Heartfield. Depois ele se tornou, na verdade o nome dele é Wieland Herzfeld. Só que ele traduziu o nome dele para o inglês porque ele odiava patriotismo, essas idiotices. Então, como bom dadaísta e anarquista, depois comunista, né? Ele era do Partido Comunista Alemão, ele americanizou o nome. O George Gross também fez, era Gross com ZS, virou Gross com 2 S, ele assinava. Então, o John Heartfield também fazia montagem, né? Ele montava colagens com fotos. E isso era feito pelas mulheres na Inglaterra vitoriana, faziam postais, faziam pequenos impressos, né? E isso foi muito desprezado, mas foi, digamos assim, encontrou um escoamento para não ir para o lixo, né? E se perder totalmente no passado, muita coisa deve ter se perdido. Encontrou um escoamento na coleção de pessoas muito, muito excêntricas. Este livro, o livro Vitoriano de Sangue, estava na coleção pessoal de um indivíduo muito excêntrico que adorava muito memorabilia vitoriana, que era o Evelyn Waugh, um escritor muito célebre, né? E porque também o Evelyn Waugh, ele tinha uma grande influência dos pré-rafaelitas, como aliás quase praticamente toda a literatura inglesa do início do século, do final do século XIX, né? Do final do século XIX, início do século XX, era, né, sei lá, todos, Wilde, se a gente for pensar, não é? Sacchi, H.G. Wells, todos eles tinham uma grande inspiração, uma dupla inspiração, que era John Ruskin e William Morris. Esses dois eram dois grandes faróis da literatura inglesa, né, de um modo geral, não é? O Morris, ele inspirou desde T. Lawrence, aquele mesmo Lawrence da Arábia, até o Tolkien. Inspirou diretamente, né? Mas não é uma inspiração, olha, ele leu. Não, é uma influência direta. As ideias do Morris são rearranjadas e interpretadas de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais conservadora pelo Tolkien. Mas são as mesmas ideias. Mas voltando, então, o Evelyn Waugh colecionava memorabilia vitoriana, ele tinha um grande apreço por isso. E no fim da vida dele, ele morreu em 60 e pouco, 66, se não me engano, ele doou essa coleção para um museu, que é justamente o Harry Ransom Center, que é da Universidade de Texas em Austin, né? Ele doou o acervo todo dele, e alguns anos atrás essa universidade digitalizou tudo, e aí, mais ou menos nos estudos, né, um pouco antes até, começou a ter algumas exposições a respeito dessa arte vitoriana Biedermeier, nessa arte vitoriana meio caseira, meio ali da classe média. Isso tinha um grande desprezo pelas vanguardas, mas é uma expressão artística, de certa forma, uma expressão de uma cultura historicamente circunscrita, né? Então o estudo disso para um historiador é um tesouro. Então esse material começou a ser bastante revalorizado por pesquisadores, como eu disse, colecionadores, estudiosos. E aí se descobriu, entre muitas coisas se descobriu a partir desse material, vou comentar algumas em breve, o quanto digamos assim, as fotomontagens eram disseminadas, né? A fotografia do século XIX era basicamente o que se chamava de carte de visite. A gente tem até um livro do Mark Valentine com esse nome. A carte de visite é exatamente isso, era uma foto que você dava como uma espécie de cartão de visita, sua, ou da sua família, sei lá. Isso era muito comum, as pessoas trocavam isso, né? E aí, muitas vezes, era nesse momento que você fazia a montagem, né? Para fazer essa carta de visita. Então, você encomendava isso, você tinha um artista especializado. Era um trabalho muito sofisticado, né? Na verdade. Então, no caso, o Waugh, ele guardou o livro era um livro mesmo, não sei nem como ele conseguiu, mas ele conseguiu, do John Bingley Garland. John Bingley Garland era um cara comum, ele era um comerciante, ele trabalhava importação, exportação, esse tipo de coisa. E aí, no casamento da filha, a filha casou com um reverendo, ele fez esse livro para a filha, como uma espécie de presente de casamento bonito, diferente, sofisticado, né? Afinal, acho que a filha não precisava de muita coisa, né? O pai já tinha um certo dinheiro, o marido era um reverendo, enfim.
E aí ele fez esse livro. Originalmente, o livro então foi, digamos assim, entre aspas, publicado. Era um exemplar único, como se fosse realmente um scrapbook de um monge medieval que foi colecionando pedaços ali de miniaturas, né? Ele foi originalmente apresentado no casamento dela, que foi dia 1º de setembro, na minha colinha, de 1854, bem no meio do século XIX, né? E era composto dessas imagens, como essa aqui. Aqui a gente tem um postal. Ele fez algumas colagens fora do livro, essa é uma delas. Se a campanha cumprir 100%, todos os apoiadores vão ganhar este postalzinho aqui, né? Com uma das imagens dele fora, está em outro museu, inclusive, fora do livro, né? Então, uma recompensa extra. Se a gente conseguiu 100%. O que acontece? Ele entregou para a filha, e o que era exatamente? Eram fotomontagens e colagens nesse nível aqui. Ele pegava bastante livros do Blake, então são imagens, tem algumas imagens, dá para reconhecer que é do Blake aqui, né? Assim, né? Ele pegava imagens do Blake, imagens religiosas em geral, né? Tem acho que um coração de Cristo, tem um anjo, né? Tem algumas imagens religiosas. E aí ele fazia esse gotejar de sangue, né? É um gotejar de sangue, que o papel é um pouco opaco, mas é até interessante, né? Fica um sangue meio que seco, antigo, que até combina um pouco com o material. Não sei como é o material ao vivo, é bem difícil ter acesso, né? É bem raro. Não sei nem como que é, se tem que pedir autorização um ano antes, alguma coisa assim. Então ele fez essas imagens com esse gotejamento, com textos, aqui dá para ver alguns textos, né? Textos muito difíceis até de decifrar, né? O que é terrível dele. Isso aqui é um texto, ó. Não dá para ver muito bem, mas é um texto. E esses textos eram o quê? Trechos da Bíblia e trechos de poemas mais ou menos religiosos, especialmente Blake, né? Blake é o grande poeta visionário religioso, assim, e de alguns autores pré-rafaelitas mais religiosos. Eu mencionei que tem alguns, Cristina Rossetti, né? É interessante porque ele não... aqui a gente começa a discordar um pouco que a edição da Ciruela traduziu esses textos. Mas além de ser muito difícil de decifrar, pode ter algum erro, alguma coisa assim, são textos que são, na verdade, trechos de poemas muito conhecidos. E o interessante é o todo, é a totalidade da imagem. Então você pôr uma seta, ou pôr uma página, né, em branco com os textos, eu acho que quebra, né, esse efeito da imagem. A gente seguiu um pouco o que a Metastasis fez com o Calendrier Magique, que eles botaram uma transcrição em outro livro. Você não tem como transcrever no meio daquela maravilha que é o Calendrier Magique, que eu já comentei aqui quem sabe um dia a gente lance também no Brasil. Então, aí esse material se perdeu, não sei o que aconteceu com a família e tal, e caiu nas mãos do Evelyn Waugh já no início do meados do século XX, sei lá, nos anos 30, e depois foi para a Henry Ransom Center, né? É um material, como eu disse, a Ciruela publicou duas edições esgotadíssimas, impossível achar esse livro por menos de $300. A gente vai fazer a nossa edição bem mais simples. O foco vai ser as imagens e o ensaio, que eu vou comentar um pouco mais sobre a questão da colagem, como é que funciona essa colagem aqui, não é? É um livro único, por isso que ele é um livro raro. Eu não sei, inclusive, se a Ciruela não relançou por alguma questão... Não me parece ter uma questão autoral, porque é um livro de 1850, né? O autor morreu, sei lá, faz mais de 120 anos, né? Até mais. Bem mais, uns 150 anos quase. Então, mas talvez seja pela complexidade. É um livro caro, um livro difícil de fazer. Então, a gente vai trazer com exclusividade por conta, né, de serem nossos apoiadores. Mas é isso, é um livro é uma colagem. Isso aqui é uma colagem de elementos, né, que são, digamos assim, eles não são a mesma coisa, né? Você vai meio que montando todo um universo narrativo com essas imagens disparatadas. É sensacional, né? Eu considero esse trabalho único do nosso amigo John Bingley
Garland, e é digamos assim, um dos grandes, um apogeu da experimentação pré-rafaelita, né? Os pré-rafaelitas tinham um lado experimental que não costuma ser muito visto e tudo mais, e por outro lado inspiravam, né, essas mulheres a fazer também esse tipo de trabalho, talvez não exatamente assim, mas enfim, também que ficou tanto tempo silenciado, né, por ser um trabalho considerado feminino menor, sem qualidade artística, e que só teria sido resgatado pelas vanguardas, né? Mais um mito, né, que costuma ter em torno das vanguardas, que é demolido por conta dessa dinâmica cultural muito mais complexa que havia na Europa e no mundo todo, não só na Europa, no século, especialmente no século XIX e até um pouco antes, século XVIII. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, né? Em breve mais 2 vídeos, semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima.